Boa tarde e boa noite para alguns. Hoje nós estamos aqui, como costumeiramente temos feito às quartas-feiras, uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus e que nos ajuda então na nossa caminhada de fé e na nossa caminhada de oração. Os textos que nós temos estudado às quartas têm como desejo e também a pretensão de que nós possamos aprender um pouco mais e aplicar então a nossa compreensão na nossa vida de oração. E hoje também não é diferente. Esta leitura tem como propósito de que a gente possa então destacar alguns pontos aqui e aplicar quando nós estivermos orando, intercedendo, suplicando, agradecendo inclusive. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. E o texto, ele é muito rico. Ele vai falando de que Jesus estava passando. E havia ali uma multidão, seguindo Jesus. E no caminho tinha um cego chamado Bartimeu. O texto de Lucas não fala o nome dele, mas o texto de Marcos, capítulo 10, fala desse cego filho de Timeu chamado Bartimeu. Então ele estava ali à beira do caminho. E ele ouve aquele alvoroço, aquelas pessoas falando, muita gente, Então ele pergunta, o que é que está acontecendo? E as pessoas falam assim, é Jesus, lá o Jesus de Nazaré está passando. E na mesma hora, então, ele começa a gritar. E é interessante porque ele fala assim, o verso 37 vai falar, é Jesus de Nazaré que está passando. E no 38, então, ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas que viram ele ali gritando, que ouviram ele ali gritando, falaram para ele, fala baixo, não vai adiantar você ficar gritando, ou você está atrapalhando. E ele continuava gritando ainda mais. Tamanho era o desejo de que Jesus pudesse ouvi-lo e atendesse então a sua necessidade ali. Quando então Jesus percebe que tem alguém gritando e falando um pouco diferente, Porque o Bartimeu ele vai dizer exatamente assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele insiste gritando nesta gritaria. E Jesus então pede para que ele seja levado até ele. E ele é encaminhado até Jesus Cristo. E Jesus então fala para ele assim, o que queres que eu lhe faça? E então o cego diz assim, o seguinte, Senhor, que eu veja. E no mesmo momento então o Jesus diz para ele, recupere a sua visão, a tua fé te curou. E ele segue então muito animado, muito festivo, muito feliz, agora já não gritando por Jesus, mas ali glorificando o nome de Deus. E o povo vendo isso, também dava louvores a Deus. E o que nós podemos aprender então desse texto tão maravilhoso? O que é que eu trago de diferente aqui para nós, para que quando então você for orar, você possa aplicar isso na sua vida? Então, a história vai contar que Jesus estava falando. Então, o primeiro destaque que eu trago para vocês é que Bartimeu, o cego, ele começa a ver Jesus um pouco diferente do que as outras pessoas. Porque ele está ali no caminho, talvez para pedir esmola, enfim, ele é um cego e naquela época era muito comum que eles ficassem à beira do caminho, não tinham condições. Então Jesus está passando e quando ele pergunta o que é que está acontecendo, as pessoas referem-se a Jesus
comem como o Jesus de Nazaré, ou seja, aquele homem chamado Jesus que veio de Nazaré. Então eles não fazem uma referência a Jesus como alguém especial. Eles fazem referência ao homem Jesus, aquele que está fazendo algumas coisas, né? E por isso tem vários seguidores atrás. E neste momento, Bartimeu, ele vê diferente, embora ele seja cego. E esse é o primeiro destaque que eu quero deixar com vocês, é que Bartimeu se refere a Jesus como filho de Davi, ou seja, ele se refere a Jesus como o Messias esperado. Então ele reconhece que Jesus é o Messias, entende? E embora ele seja cego, ele tem a possibilidade de ver coisas que a grande maioria ele não está vendo, que ele é o Messias. E que, então, qual a lição que eu tiro? É que quando então eu for orar, eu que já conheço, já sei quem é Jesus Cristo, já sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então eu creia que ele de fato é o Messias. Eu creia de fato e não simplesmente porque a igreja diz, porque a comunidade onde eu vou ali diariamente no domingo, bem, enfim, que eu tenho comunhão, diz que não, mas é um reconhecimento interno, eu sei quem é ele. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é necessário que nós creiamos que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, porque caso contrário, é como se a gente estivesse pedindo para qualquer pessoa que estivesse ali uma ajuda, uma colaboração. Não é fé, é apenas o reconhecimento de quem ele é como homem. Então olha como isso faz diferença na minha vida de fé, na minha vida de oração e na sua também. Você reconhece que Jesus Cristo é o Messias? Então se ele é o Messias, ele sabe quem é que está falando com ele. E você sabe com quem você está falando, você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando com um homem qualquer, você está falando com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado, o nosso Salvador. Então muda tudo na nossa oração a partir desse ponto. E o Senhor Jesus Cristo então, sabendo que aquele que o procurou, aquele que está ali, o chama. E Jesus Cristo faz uma pergunta que é importante para mim, que é importante para você. Ele se refere a Bartimeu e pergunta a ele: o que você quer que eu faça? O que você quer receber? O que é que você quer pedir? E é muito interessante isso, porque alguns diriam, logicamente, se ele é cego, ele quer enxergar. Não, não é tão óbvio assim. Parece, mas não é, porque por muitas vezes a gente tem outras necessidades. Por que eu falo isso? Se você abrir em Atos, capítulo 3, João e Pedro estão passando ali no caminho e tem um homem que ele tem uma questão física e ele está pedindo esmolas. E no capítulo 3, Atos capítulo 3, no verso 4, Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Diferente, não é? Porque o Bartimeu, quando ele fala com Jesus, ele fala assim: eu quero ver. Então é importante nós sabermos o que é que nós queremos. Se o Senhor perguntar para mim, perguntar para você, o que você quer que eu te faça? Qual será a sua resposta? Você estará confuso? Será que o seu pedido diante de Deus se limita tão somente às circunstâncias que você está vivendo? Ou você tem pedido para Deus algo realmente essencial para a sua vida, algo que vai fazer diferença para a sua vida, algo que vai mobilizar a sua vida para algo
para o seu futuro, para o futuro das pessoas que estarão ao seu lado, para que as coisas de fato mudem, para que você evolua, para que você cresça, né? Ou você ainda se limita a esperar alguma coisa, qualquer coisa de Deus, quando Deus pode então te livrar principalmente da cegueira, que é algo que nós precisamos pensar. O que é que nós estamos pedindo para Deus? Se Ele vai perguntar para nós o que é que você quer que eu te faça. Então, talvez nós possamos pedir sabedoria, talvez nós possamos pedir discernimento, pedir sobre a nossa espiritualidade. E às vezes a gente fica limitado ali, aquelas coisinhas do dia a dia, quando o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, eu já sei o que vocês precisam. Então, como é que tem sido a nossa oração? Será que ela está se limitando a pequenas coisas? Será que nós não podemos nos aprofundar naquilo que nós vamos pedir para Deus? E então quando o Senhor perguntar, né, o que você quer que eu te faça? Você já parou para pensar nisso? As grandes possibilidades que Deus pode fazer na sua vida? Talvez você esteja realmente pedindo muitos favores para Deus. Mas o que é essencial para você? O que é mais importante para você hoje? O que vai transformar sua vida? Porque ser curado da cegueira aqui era mudar a vida de Bartimeu completamente. Ele sairia então dessa situação, à margem ali da estrada, e passaria então a ser o dono da sua vida. Passaria então a comandar a sua vida. Passaria então a fazer diferença, inclusive na vida de outras pessoas. Qual é o seu pedido? E, por final, me chama muito a atenção também a postura de Bartimeu após a sua cura, porque quando então ele é curado, ele talvez, como todos poderiam fazer, festejar, mas ele segue, né? Imediatamente ele recuperou a visão, verso 43, e seguiu a Jesus glorificando a Deus. Então ele vai atrás de Jesus e ele está glorificando o Senhor, e por conta da sua vida, o povo que viu isso também louvava a Deus. Então, que o meu pedido de oração, que quando eu me chegar até o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo quem Ele é, eu saiba fazer bons pedidos, e que a forma como eu estou me relacionando com o Senhor Jesus e a forma como eu agradeço a Ele diante das coisas que Ele está fazendo comigo, e também atendendo aos meus pedidos, possa levar outras pessoas a adorarem ao Senhor. E que esta lição hoje possa realmente mudar a nossa postura nas nossas orações, na minha vida e na sua vida também. Que Deus te abençoe e que a sua caminhada de fé possa crescer, possa ser de uma pessoa mais madura, mais consciente de quem é Jesus, do que você quer e de como isso pode então abençoar outras pessoas que andam com você. Deus te abençoe.